O dia em que os filhos do piloto derrubaram um avião e mataram 75 pessoas. Este bizarro acidente faz parte da história da aviação. Hoje vamos recordar aqui no canal essa história terrível que causou uma tragédia, porém tragédias assim servem também para tornar a aviação sempre o mais segura possível. Mais de 30 anos atrás, em 23 de março de 1994, um trágico e bizarro acidente envolveu um Airbus A310 da Aeroflot com 75 pessoas a bordo, o voo Aeroflot 593. A principal razão do acidente foi que o piloto permitiu que seus filhos entrassem na cabine durante o voo. A tradicional companhia aérea russa Aeroflot operou voos semanais entre Moscou e Hong Kong. O voo 593 veio do aeroporto internacional Sheremetyevo e estava sediado no aeroporto internacional Kai-Tak. Novo na década de 90, o Airbus A310 foi introduzido na frota da empresa em meados de 1992. Com capacidade para 185 passageiros, a nova aeronave europeia foi a aposta da Aeroflot para voos internacionais. A configuração foi dividida em 3 classes: 12 passageiros em primeira classe, 35 em negócios e 138 na classe economia. Aproximadamente 63 passageiros estavam a bordo deste voo, incluindo 40 cidadãos russos, 23 passageiros de outras nacionalidades e uma tripulação de 12, 3 pilotos e 9 comissários de bordo. Naquele dia, o piloto Yaroslav Kudrinsky foi chamado para substituir um dos pilotos. E junto com ele, neste voo de Moscou para Hong Kong, estavam os seus 2 filhos, o Eldar, de 15 anos, e a Yana, de 12 anos. Já sobrevoando a Sibéria, o Airbus A310 continuou sua jornada para Hong Kong e as crianças do piloto Yaroslav foram visitar a cabine do pai, piloto do Airbus. Tanto Eldar quanto Yana estavam sentados na cadeira do seu pai, a uma altitude de cruzeiro em torno de 40 mil pés ou 12 mil metros. O pai ativou o piloto automático da aeronave e em seguida pediu a sua filha mais nova para se sentar no seu lugar. Depois disso, ele a incentivou a movimentar o manche da aeronave. Yana simulou uma curva com a aeronave e depois disso, Eldar, de 15 anos, realizou a mesma manobra. O movimento de Yana não causou nenhum problema. No entanto, quando Eldar sentou-se ali também e fez o mesmo movimento, o filho mais velho de 15 anos os realizou com mais força e pareceu ser mais um movimento inofensivo, porém não era. Aplicando mais força à aeronave, o piloto automático foi desativado e o controle foi parcialmente passado para o filho do comandante, sem o comandante perceber. Com isso, Eldar eventualmente inclinou a aeronave da Aeroflot para a direita, disparando alarmes na cabine. Os 2 pilotos não perceberam o que estava acontecendo no momento e a aeronave continuou a se inclinar para a direita. Por ser um avião novo na empresa aérea, os pilotos não estavam muito habituados a ele. Depois de alguns segundos, a inclinação já estava em 45 graus e logo após em 90 graus. Naquele momento, já em uma descida íngreme e de alta velocidade, a aeronave perdeu força e iniciou uma descida muito brutal e causando uma força G que tornou difícil para os pilotos fazerem algo para evitar a tragédia anunciada. Nesse sentido, os pilotos lutaram e conseguiram recuperar o controle da aeronave, mesmo com vários objetos voando em direção a eles, e eles também colados no assento devido à força G. O copiloto, num esforço desesperado, conseguiu tirar a aeronave da queda, mas ao realizar a manobra para fazê-la subir, fez com que a mesma perdesse sustentação e iniciasse um violento mergulho em parafuso, fazendo a aeronave cair e se chocar com o solo. O Airbus A310 caiu sobre a floresta de Kuznetsk-Alatau, na Sibéria, matando os 75 ocupantes da aeronave. Após a falta de comunicação do voo 593, o ATC, Controle de Tráfego Aéreo, de Novokuznetsk, mobilizou as primeiras equipes de resgate 2 horas depois do desaparecimento daquele voo. As autoridades russas mobilizariam uma operação de busca e salvamento composta de 238 homens, 4 aviões e 3 helicópteros. Porém, o mau tempo, uma nevasca e o local da queda de difícil acesso acabaram atrasando o resgate dos corpos e destroços, que posteriormente acabou ocorrendo.
Inicialmente a tragédia foi tratada como uma causa indeterminada, com suspeita de atentado terrorista e ou despressurização da cabine. Porém, com a recuperação das caixas pretas da aeronave, os fatos foram esclarecidos. Por um tempo, a empresa permaneceu em silêncio, tentando silenciar o fato de que os filhos do comandante estavam na cabine. Em última análise, a investigação concluiu que o fato das crianças do comandante Yaroslav estarem no cockpit foi o fator principal que causou esse trágico acidente, mas não o único. Além desse fato importante, houve falta de treinamento específico e intensificado para ambos os pilotos. As aeronaves russas anteriormente operadas pela Aeroflot possuíam alarmes sonoros para informar o desligamento total do piloto automático, mas não para informar o desligamento parcial do mesmo, olha só. A tripulação russa não foi instruída quanto à possibilidade de desligamento parcial do piloto automático, de forma que demoraria a entender o que estava ocorrendo com esta aeronave. Eu vou trazer aqui agora a transcrição dos últimos minutos na cabine. O Edgar, filho do Kudrinsky, perguntou: por que ele está virando? E o Kudrinsky, comandante, disse: está virando sozinho? E o Edgar respondeu: sim. Kudrinsky: eu não sei por que ele está virando. E o Eldar: será que ele está saindo do curso? Aí o copiloto Piskarev diz: estamos entrando em movimentação circular. O Kudrinsky: sério? Piskarev: com certeza. Makarov: rapazes. E o avião entra em um ângulo de inclinação de 45 graus. A força G aumenta, fazendo com que Kudrinsky encontre dificuldades para voltar ao seu assento. Kudrinsky diz: segura, segura o manche, segura. O Makarov fala: a velocidade. O Piskarev: o outro jeito. Kudrinsky: do outro jeito, vire à esquerda. O Piskarev: esquerda. Kudrinsky: esquerda, do outro jeito. O Piskarev: esquerda. O Eldar: estou virando para a esquerda. O Piskarev: para a direita. Kudrinsky: à direita. Piskarev: você não pode ver ou o quê? E nesse momento os dois tripulantes ainda não haviam conseguido retornar aos seus assentos e tentavam em vão instruir Eldar de forma confusa e desesperada. Os alarmes de perda de altitude, desligamento total do piloto automático e de excesso de velocidade começaram a soar constantemente. O Piskarev disse: vira à direita, vira à direita, vira à direita. O Kudrinsky: direita. E o Piskarev: esquerda, lá está o chão. O Kudrinsky: Eldar, sai daí, desce daí, Eldar. E o Piskarev disse: manetes em idle. Idle é uma redução de potência dos motores. O copiloto consegue assumir a aeronave e tirá-la da posição de mergulho, porém, ainda atordoado, exagera ao puxar o manche. A aeronave então começa a subir quase que verticalmente, com o nariz empinado. Kudrinsky ainda encontra dificuldades para voltar à sua poltrona. Desesperado, grita sem parar para o filho sair do seu assento. Kudrinsky fala: Eldar, saia, saia, Eldar, saia, saia. Eldar, saia, saia, saia. Bem ofegante. Saia, eu disse para sair. Piskarev fala: potência máxima, potência máxima, potência máxima. Kudrinsky então consegue retornar aos controles do avião. Na sequência, Kudrinsky fala: está em potência máxima, entendi. O Piskarev: potência máxima. Kudrinsky: entendi. Piskarev: potência máxima. Kudrinsky: eu dei-lhe potência máxima. Piskarev: qual é a velocidade? Kudrinsky, ofegante, fala: força total. Piskarev diz: a velocidade está muito alta. Kudrinsky: alta, né? Piskarev: sim, não é? Kudrinsky: eu desliguei. Piskarev: estamos saindo, direita, para a direita, a velocidade está alta, reduz a potência. Kudrinsky: feito. Piskarev: devagar, droga, de novo não. Kudrinsky fala: não vire para a direita, a velocidade. E aí temos um trecho não entendível. Piskarev na sequência também com um trecho não entendível. E na sequência Kudrinsky fala: nós vamos sair em 1 segundo, tudo está bem, delicadamente, delicadamente, puxe delicadamente. E na sequência ouve-se o som do impacto e é o fim da gravação. Assim como normalmente acontece em acidentes aéreos, não foi uma única causa que levou à perda do Aeroflot 593 e das vidas que lá dentro estavam. O acidente é um resultado trágico de uma combinação de fatores que levaram ao ocorrido. O ponto positivo, se é que dá para chamar assim, é que o acidente fez com que normas rígidas fossem instaladas no mundo todo,
com relação à proibição de pessoas não autorizadas na cabine dos pilotos. Além disso, foi introduzido alarmes também para o caso do desligamento parcial do piloto automático. Na aviação, sempre funciona assim. Depois de um acidente, as causas são minuciosamente analisadas, depois de descobertas, para justamente servirem de molde para nunca mais se repetirem. E o que ajuda, e muito, a evitar novas catástrofes pelo mesmo motivo. E que bom que nesse caso, as caixas pretas foram localizadas e foram cruciais para entender o motivo desta tragédia. Já assistiu o nosso novo vídeo sobre investimentos? Está aqui na descrição e ficou mais explicativo. Fala como receber dividendos e rendimentos quase que diários, algo que pode ser realidade para você também. Basta 3 coisas: querer, assistir o vídeo e principalmente colocar em prática as informações que são passadas ali. E aqui no canal, o de sempre, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos, assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Visite também nossos demais canais aqui no YouTube, que você verá agora na sequência. Um abraço e até logo!